Imagina que você é um homem viúvo. Já fazem 3 anos que você perdeu a sua esposa e esse tempo não tem sido fácil pra você. Parece que cada dia que passa você lembra o quanto você não é nada sem sua falecida mulher. Só que do nada recebe uma carta, sendo remetente à sua própria esposa. Na carta ela fala as seguintes palavras: In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Você sabe que a sua esposa faleceu, você viu, não tem como ela ter mandado essa carta, mas mesmo assim, mesmo em completa sobriedade, você vai pra Silent Hill. O porquê disso, nem você mesmo sabe. Já vou avisar vocês que eu vou poupar de falar óbvio aqui. Esse é um dos jogos mais pica, mais que todo mundo fala, mais que mama a bola todos os tempos. Então, tipo, todo mundo sabe de tudo desse jogo. Então eu vou direto ao ponto. Todo mundo sabe que Silent Hill ele foi inspirado em Resident Evil de 1996. E esse foi o jogo que popularizou o Survival Horror, que até hoje voltou à moda aí. Só pra vocês terem noção, na época, só Resident Evil vendeu 2,7 milhões de cópias só no PlayStation 1. Tipo, hoje já é coisa que só miséria. Agora, naquela época, era bagulho do cara aposentar, pô. Aposentou com o game. Óbvio que chegou as empresas de olho nesse peixe aí, querendo ter o seu próprio Resident Evil. Aí a Konami viu esse peixão gigante e falou: mano, vou fazer um bagulho aí, né? Tô dando dinheiro, pá, que não sei o que. Só que em vez de ela fazer o óbvio que todo mundo fez na época, que é tipo só copiar Resident Evil 1, só que com dinossauro ou com katana, ou pegar um submarinozinho assim e fazer um jogo que é cópia de Resident Evil, só que de submarino. Porra é essa, velho? Só que ela fez um bagulho que foi um jogo totalmente diferente, com foco em narrativa e história, que se distancia muito de Resident Evil. E hoje ele é lembrado por si só, não porque ele é uma cópia, não porque ele é parecido, mas porque ele é muito bom desde a época que ele foi lançado. Só que eu não vou abordar muito esse jogo aqui, porque o meu amigo Luna, ele fez um vídeo muito bom sobre esse jogo. Pra quem não sabe, eu tô lançando esse vídeo aqui junto com o Vitor e com o Luna. Eu tô fazendo do 2, o Luna do 1 e o Vitor do 3, tá ligado? Então vejam aí os 3, que a gente é bom, né? Fazer o quê? Jogador com Silent Hill 1 hoje ele é um dos clássicos do Play 1. Ele é aquele jogo que você chegava na casa do seu primo e via ele jogando. E agora eu cheguei onde eu queria chegar. Porque assim, em 1999 lançou Silent Hill 1, deu dinheiro pra caralho, muito famoso o jogo até hoje. A Konami viu o potencial que eles têm nas mãos de fazer um jogo de sucesso mais uma vez. Então em 2001 lançaram Silent Hill 2 pra PlayStation 2. E como é que eu vou falar desse jogo, velho? Assim, Silent Hill 1 ele inspirou muito do Survival Horror até hoje. Silent Hill 2 influenciou como histórias de terror são contadas. Então não é tipo um joguinho que influenciou um gênero, não. Silent Hill 2 influenciou o terror, influenciou o horror, influenciou o medo até hoje, mano. Isso é muito bizarro porque, tipo, antes não tinha essa moda de que jogos têm uma história super profunda e que não sei o que, não era um exemplo de narrativa igual é hoje. Só que a partir desse jogo, começaram a levar muito mais a sério histórias. Exagerei, teve outros também, mas vamos focar nesse. Vamos focar. Os jogos que eram famosos por ter uma história mais profunda, assim, mais desenvolvida, eram os JRPGs, que era só um joguinho 2D. Só não, ó, desculpa, falei merda de JRPG, os JRPGs, por ter muito foco em diálogo, eles tinham histórias mais elaboradas, com personagens que você se importava e que se desenvolviam. Agora, jogos assim, famosos, AAA mesmo, não tinha essa moda de ter uma história muito pica. Então, o jeito que ele introduz a história, o jeito que ele desenvolve os personagens, que ele fala a mensagem dele, é uma coisa que é quase que inédita quando ele foi lançado. A história é um bagulho que ele não é na cara. Você vai entender a história, sim, mas o que deixa a história boa, que o pessoal comenta até hoje, tem um milhão de vídeo sobre essa porra desse jogo. O que realmente impressiona é a sutileza que ele conta cada mensagem de cada personagem e de cada subtexto, que tem muito. Esse jogo tem muito subtexto. E pra quem não sabe o que é isso, eu vou tentar explicar. Não agora, mas pra frente, tá? Calma, calabrão! Diferentemente de Resident Evil, que ele tenta explicar o como começou o apocalipse e que a Umbrella é malvada e que o Raccoon City vai explodir, Silent Hill ele veio e ele não tem intenção de te explicar por que que acontece coisas assim em Silent Hill. Não importa por que que tem bichos assim, por que tem uma névoa fodida. Porque realmente, mano, o que importa numa história de terror? Explicar coisas ilógicas com lógica. Pra mim, é paia, mano. É bagulho de maluco. O foco dele é em desenvolver o personagem e mostrar como cada um lida com Silent Hill e não o porquê Silent Hill é assim. Essas ruas vazias tomadas pela névoa, essas construções, prédios, casas que não tem como você entrar e tem janelas que estão todas vazias sem ninguém. É uma sensação como se você tivesse sido observado todo momento. Como se cada janelinha, cada buraco
Awako estivesse te julgando a sua alma. É como se ela soubesse quem você é, ela sabe o que você fez e ela te julga. E essas características, pra mim, passam uma sensação quase que direta ligada com surrealismo. Pra quem conhece as artes surrealistas, vocês sabem que elas têm como intuito não ter sentido, não tem como você explicar essas artes. São figuras distorcidas de objetos ou pessoas, mas que não têm uma intenção de serem reais, de se atraírem com a realidade. São artes meramente interpretativas, meramente sem sentido. E você olhando pra arte assim, que não tem a obrigação de explicar o porquê ela assim, dá uma sensação quase que de sonho. É isso que pode representar Silent Hill. Não tô falando que é um sonho do James e que nada é real. Não. Acho que o jogo quer passar pra você que o lugar não importa. O que importa é o que o James está passando naquele momento. Eu acho isso muito foda. Diretamente com o surrealismo, né? Que não tem como você literalmente interpretar certamente artes assim. É a mesma coisa que eu sinto com Silent Hill. Não tem como você literalmente interpretar ponta a ponta esse jogo. Tem muita coisa que varia de pessoa pra pessoa. E essa é uma das coisas que eu mais acho foda nas mídias. Eu gosto muito de Evangelion por causa disso. Muita gente pode achar que história complexa é você adicionar muitas linhas de diálogo ou fazer com que cada personagem tenha um plot do caralho. E esse jogo veio pra mostrar que não. História complexa não é isso, nunca foi isso. Não sei quem que inventou essa porra, não sei. Não. Mas assim, só pra não chapar, não tô falando que Silent Hill, a história mesmo, é um bagulho caralho complexo pra porra. Na real, é muito simples de você entender a história. Se você jogar o jogo, você vai entender a história. Mas o que deixa ela genial, que todo mundo elogia até hoje, é a arte de sutileza do storytelling que o Hiroyuki Owaki botou nessa porra. Não sei se eu falo o nome dele certo, mano. É japonês, não sei. Japonês, chinês. Ó, xenofobão. Ó, sem querer matar a bola, porque eu não te conheço. Tu pode ser um bizarro, porra. Seu bizarro. Tô brincando. Em vez dele expor a história do personagem literalmente, palavra por palavra, e falar da emoção dele, tipo, o personagem chegar e falar: ó, estou me sentindo triste hoje, que não sei o que. O Owako, ele mostra em prática o que o personagem sofreu. Ele mostra em prática a problemática do personagem, como ele se sente. O James, por exemplo, todo mundo sabe que ele carrega o fardo dele ter perdido a própria esposa. E o jogo, ele mostra, a partir de elementos da própria gameplay, o como ele se sente e o como isso afetou ele. Ele não fala o que afetou. O jogo mostra na gameplay como isso afeta o James. Reflete principalmente nos monstros do jogo. Sim, os monstros, cada um tem uma explicação, mais ou menos uma interpretação e por que eles são assim. Ele não tem a obrigação de explicar logicamente o monstro e ele quer que você interprete. Então cada um pode interpretar diferente. Vou falar que meu caso, posso estar errado? Posso. Mas aí balão, pô. Eu que interpretei assim. Tem as enfermeiras com roupas decotadas que representam como o James objetificava as mulheres que trabalhavam lá. Ele tava muito tempo sem a sua esposa. Então isso fez com que ele olhava as mulheres, as enfermeiras, as médicas, um olhar objetificado, um olhar sexualizado daquele bagulho. Só que a cara delas são deformadas, são quase que distorcidas, porque o James sempre evitou olhar na cara dela justamente por se culpar de pensar desse jeito. Pode ser só que ele queria colocar a enfermeira com roupa curta porque é algum fetiche do cara? Pode. Tem um monstro que é só 2 pares de perna. Eu interpreto aqui, e foi eu e o meu amigo Vitor que interpretou assim, como se ele não enxergasse as mulheres como ser humano, enxergasse só a parte de baixo, né? A parte que importa pra ele, entendeu? Porque ele objetificava todas as mulheres. Então é como se as mulheres fossem só a perna, só, entendeu? Vocês pegaram a visão, pelo amor de Deus, né? Além de ser um design muito bizarro, mano. Se eu vi isso aqui na rua, meu filho, Céu. E o monstro mais famoso dessa porra desse jogo, que é o Pyramid Head, que é o cara que entrou pra cultura pop, que ele é referenciado em várias obras. E ele não é só bom pelo design, que é muito bom realmente, mas sim pelo significado, o que ele significa pra Silent Hill em si. O Pyramid Head é o jeito que o James se vê perante tudo que ele passou. Ele tem essa vibe de sujo, essa vibe de desolado, como se ele sempre quisesse desistir, como se ele sempre estivesse fazendo as coisas, indo atrás do personagem ou matando gente sem vontade de fazer aquilo, porque essa é a forma que o James enxerga, como um predador bizarro, asqueroso. Ele anda com essa espada gigante, ele é lento, ele é pesado, justamente porque esse é o peso que o James carrega por todo esse tempo. Tudo o que o James representa pra ele é o Pyramid Head. Por isso que ele é tão especial, um personagem do caralho mesmo, não tenho o que falar. É quase que um morto-vivo psicótico que só perambula em busca de novas vítimas, que é o que o James justamente representa. Ele se sente assim, ele se sente hostil, ele se sente culpado, ele se sente
sente com peso nas costas, ele tá fadado a sempre perambular com esse peso, entendeu? O peso da espada dele. Então esse é um subtexto do caralho pra o James. E o que eu vou falar agora realmente é um spoiler, não tenho o que falar, mas assim, depois do James passar por esse inferno em forma de cidade, ele percebe no final, ele se lembra vendo umas fitas, e na verdade quem matou a Mary foi ele. Ele matou a própria esposa por causa do peso de lidar com uma pessoa doente. Ele não conseguiu lidar com a responsabilidade de cuidar de uma pessoa assim, e ele mata a esposa. Assim, hoje em dia todo mundo sabe dessa porra, mas mano, na época foi um bagulho tão genial isso, e mostra que os autores, eles sempre tinham isso em mente. O James, ele é um personagem complexo, ele é um personagem que ele é uma pessoa normal, só que ele foi corrompido. O peso da culpa fez ele desenvolver um bloqueio para esses pensamentos, um bloqueio pelo que ele fez, e ele foi para Silent Hill justamente como uma válvula de escape da própria mente. E esses bichos já existem no jogo porque isso é como se fosse dentro da mente dele, é o que a mente dele significa, é uma materialização dos sentimentos do próprio James. E assim, eles não fazem um frufruzinho, eles não querem explicar muita coisa do background do James, da vida do James como era, porque isso não importa. O que o James era não importa, o que importa é o que ele passou. Então essa narrativa, ela é muito clara no que ela quer ser. O Owako, ele não quer explicar o que é Silent Hill, não existe um comprometimento com a lógica dessa cidade. O que ele mostra é o que Silent Hill significa para cada personagem que você encontra. Silent Hill não é uma cidade sólida, ela não é aquilo que a gente vê no jogo. Para cada personagem, dependendo do que a pessoa passou na vida e das problemáticas, ela é diferente, ela se molda conforme a pessoa que tá naquele lugar. E mano, isso é uma ideia muito genial para terror. É como se eles pegassem todos os seus medos, todas as suas inseguranças que você tem sua vida inteira e jogassem tudo na sua cabeça, na sua frente, materializasse o seu medo. Isso é muito genial. A questão agora é, será que vale a pena você jogar Silent Hill 2 original tendo um remake que saiu ano passado? Tem fã purista que fala que o original, ele tem uma vibe que o remake não tem, é de certa forma inferior, tem uma atmosfera mais assustadora, tem um sentimento de insegurança maior, e o que eu acho disso sinceramente é que nem fodendo. Assim, eu gostei de Silent Hill 2. Os temas que ele aborda, a sutileza que ele conta a sua história, são coisas muito boas e que por época foi realmente um negócio meio inovador. A atmosfera meio dreamcore que ele tem realmente ressalta algumas qualidades, mas assim, não adianta ter todo o significado, ter uma estética legal e ter vários marcos na gameplay pra no final ser um survival horror assim. Claro que Silent Hill 2, ele tem uma ideia muito boa e ele é bem executado pra época dele. Só que assim, já foi, filho, não tem mais essa de época, porra. O importante é você entender os méritos do jogo e entender que ele datou. Simplesmente, não tem segredo. Agora sim, Silent Hill 2 Remake, ele simplesmente resolve todos os problemas do Silent Hill 2 original. E não é brincadeira, o jogo é muito bom. Os personagens são melhores, são mais humanizados. O James principalmente, puta que pariu, que personagem foda. A atmosfera do jogo ficou melhor porque o gráfico elevou o nível, só que ele tem uma direção de arte muito boa mesmo assim, coisa que eu acho que, na minha opinião, deixa o Silent Hill 2 original meio obsoleto. E assim, tá, é o que um remake deve fazer, né? Todo remake, no mínimo, tem que substituir o material original. E sim, eu falei que o 2 original ele ficou obsoleto, mas isso prova que a base do jogo ainda é atual, ainda funciona até hoje. E isso pra um jogo de 20 anos atrás é uma coisa que você tem que aplaudir realmente, não tem como não aplaudir, pelo amor de Deus. Então sim, um jogo que foi produzido por um time pequeno, com um orçamento pequeno, que não tinha o seu devido valor, conseguiu reinventar um gênero que parece que não tinha pra onde fugir. E que até hoje é lembrado como um exemplo de terror psicológico.